É um texto longo, mas 2 Reis, capítulo 4, do verso 8 ao 37. 2 Reis, capítulo 4, perdão, do verso 8 ao verso 37. Se você pode acompanhar na sua Bíblia. Se você não trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar na projeção. Vamos ver muitos versículos aqui, mas eu creio que hoje o Espírito Santo vai falar com você poderosamente, amém? Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor: certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeram a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhes nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele parar ali, Eliseu, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando-a ela se pôs diante do profeta. Então disseram ao seu moço: dize-lhe, eis que tu os tens tratado com muita abnegação, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale ao teu favor ao rei, ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e o seu marido é velho. Disse Eliseu: chamando-a ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz a um filho, no tempo determinado, quando fez um ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com o seu pai, que estava com os segadores. Disse ao pai: ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia, e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Ou seja, essa mulher pegou o corpo do seu filho, colocou no quarto em cima, deitou e saiu. Chamou o seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele longe? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado? Ela disse: não faz mal. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quanto eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao monte Carmelo. Vendo-a de longe o homem de Deus, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e dize-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ou seja, Geazi perguntou para aquela mulher: está tudo bem, sunamita? Ela respondeu: tudo bem. Meu Deus. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés, então se chegou a Geazi para arrancá-la. Mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me cobriu e não me manifestou. Disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? Disse o profeta Geazi: cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdas, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso e disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambas e orou ao Senhor.
Subiu à cama, deitou-se sobre o corpo do menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Aleluia. Então se levantou e andou no quarto, uma vez de lá para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou, e apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra. Toma o seu filho, e saiu. Aleluia, amém, irmão? Feche seus olhos, vamos orar. Pai de amor, nós te louvamos nessa manhã, bendizemos o teu nome. Senhor, fala conosco, Espírito de Deus, que possamos, ó Deus, ter revelação da tua palavra, que é viva, poderosa. Ó Deus, nós estamos aqui, Pai, nós repreendemos toda passividade, toda inquietação, colocamos a nossa mente agora cativa, abrimos o nosso coração, porque nós sabemos que será lançada uma semente poderosa, que é a sua palavra, e o nosso coração é essa terra que irá receber esta palavra, que esta palavra o diabo não possa roubar, muito pelo contrário, que essa palavra venha frutificar. Espírito de Deus, fala conosco em nome do Senhor Jesus, amém? Irmãos, nosso tema hoje, esse texto, um texto um pouco longo, mas o nosso tema hoje, pode colocar a imagem aí, aleluia. Nosso tema é o que? Está tudo bem. Interessante que a vontade de Deus para mim e para você é que você possa viver a bondade dele todos os dias da sua vida. Infelizmente a religião coloca um Deus que muitas das vezes não nos preocupa conosco. A religião coloca um Deus onde, mediante as nossas falhas, os nossos erros, a bondade dele não é sobre nós. Você sabe, meu irmão, o Senhor prometeu a sua bondade, mas é inevitável os desafios, é inevitável nós passarmos por momentos difíceis, mas mesmo nesses momentos, o que acontece? O Senhor garante para você, vai ficar tudo bem. Está tudo bem. O interessante aqui que nós lemos no texto aqui de Eliseu, um grande profeta. Elias foi assunto aos céus, né? E Eliseu recebeu essa porção dobrada de Elias. E Eliseu agora começa o seu ministério. E Eliseu, ele morava em uma cidade, e era a cidade de Samaria. E constantemente Eliseu fazia um percurso para o Monte Carmelo. Então, lá da cidade de Samaria até o Monte Carmelo, eram 56 quilômetros. Porque o Monte Carmelo era o momento que ele buscava a Deus, que ele orava a Deus. Você conhece os feitos de Eliseu, também de Elias lá no Monte Carmelo. O interessante é que frequentemente, e a Bíblia diz que existia um casal. A Bíblia diz que essa mulher era muito rica, junto com o seu esposo. E sabendo que o profeta de Deus passava ali pela terra, a terra de Sunem, né? O que essa mulher fez? Nós lemos aqui, ela falou: olha, em cima da minha casa eu vou fazer um quarto de pedreiro. E na casa dessa mulher, dessa sunamita, ela fez um quarto. Ela colocou lá a cama, colocou lá todos os utensílios do quarto. E todas as vezes que Eliseu passava da sua cidade até o Monte Carmelo, ele passava por essa cidade, que era o quê? Qual que era o nome da cidade, irmãos? Sunem. Fala Sunem. Interessante que Eliseu, ele chegando ali, sempre tinha pão para comer na casa deste casal. Você sabe, meu irmão, Eliseu aponta para nós. O interessante é que a palavra Sunem significa descanso duplo. Que coisa! E Eliseu aponta para nós aqui, ok? Então o que acontece? Existe um caminho que nós estamos trilhando, e quando nós passamos por Sunem, que aplica um descanso duplo, o que o Senhor quer dizer conosco? Você sabe, meu irmão, na nossa trajetória, na nossa rotina, Deus tem descanso para você. E o nosso destino é o Monte Carmelo. Qual que era o destino de Eliseu? O Monte Carmelo. O Monte Carmelo fala do quê? De uma terra fértil. Olha que coisa poderosa. Eliseu aponta para nós. Então, não importa aonde nós andamos,
Você sabe, irmão, você tem a sua rotina. Você lidera célula, você trabalha, você acorda cedo. Então, mediante essa rotina, Eliseu tinha a sua rotina. E quando ele ia para o Monte Carmelo, que era uma terra fértil, Deus dava descanso e pão para Eliseu. Assim não será diferente com você. Quando você trilhar a sua vida de uma maneira normal, a sua rotina, Deus vai dar descanso para você e vai levar você para uma terra fértil em nome do Senhor Jesus. Que coisa! Então, Eliseu, todas as vezes aquela mulher acolhia Eliseu. Todas as vezes que ele passava sobre aquela cidade, Sunem, a mulher acolhia Eliseu. E todas as vezes que Eliseu entrava na casa, tinha pão, tinha sustento. Você sabe, irmão, na casa de Deus, sempre tem todo o sustento necessário para nós. Todo o sustento. O interessante é que aquela mulher, a Bíblia fala que era uma mulher muito rica. Então, interessante que ela colocou a casa de Eliseu em cima da sua casa. Isso é uma maneira profética. Falou, olha, eu vou construir a casa para esse profeta, né? Interessante que o lugar mais alto ficava o profeta. Então ela quis dizer o que para Eliseu? Eliseu, quando você entrar nessa casa, você vai ficar no alto, porque eu sei que a sua oração está guardando a minha casa. Que coisa poderosa. O interessante é que Eliseu, quando ele passava, ele já entrava na casa, ou seja, aquele pedaço, aquele cômodo feito por pedreiro, aquele quarto, pertencia a Eliseu, não pertencia àquela mulher. Que coisa poderosa. Então, quando talvez aquela mulher não estava em casa, quando Eliseu chegava, ele tinha a chave da casa. Você sabe, meu irmão, isso aponta para a maturidade. O Senhor nos tem uma herança preparada. A herança já foi nos dada lá na cruz do Calvário. Mas infelizmente muitos irmãos não tomam posse, não entram no quarto, não usufruem daquilo que está posto. A partir do momento que você amadurece em Deus, Deus vai liberando a herança para você. Posso ouvir um amém? O interessante é que Eliseu, vendo a bondade daquele casal, ele fala, olha, ele tinha um servo, o seu servo Geazi, fala, Geazi, pergunta para essa mulher, o que eu posso fazer por ela? Ela tem nos acomodado tanto, a comida está tão boa, quando eu chego aqui, o pão está pronto. Quando eu chego aqui no almoço, né, o arroz com a galinha caipira já está preparado, aleluia. Quando eu vou voltar à noite, está lá a janta tudo pronta, feijão da hora, aleluia, louvado seja Deus. Então, a maneira como esse casal, essa mulher sunamita tratava Eliseu, era algo tão poderoso. Era algo que ele ficou constrangido. Ele falou, Geazi, pergunta para ela. E a mulher era rica, então ela tinha tudo, uma concepção natural. E Geazi perguntou, o que eu posso fazer? Falou, ela, olha, nós já temos tudo aqui. Aí Geazi voltou para Eliseu e falou, olha, ela já tem tudo, mas ela não tem filho, porque o esposo dela é velho. Eliseu chega diante dela e ele fala, olha, daqui um ano o profeta libera uma palavra profética na vida dessa mulher. Olha, daqui um ano você vai ter um filho. E aquela mulher, ela pega a palavra profética. Passou-se um ano, ela teve o quê? O filho. A Bíblia não diz, passado alguns anos, esse filho cresceu, foi trabalhar com o pai, teve uma dor de cabeça, e nessa dor de cabeça veio a falecer. Essa criança faleceu. Deus tinha dado o filho para ela, agora o filho morreu. E interessante que essa mulher, conta essa história, nós lemos aqui juntos aqui, ela pega aquele menino, coloca nos seus braços, leva para onde? Para o quarto do profeta, e coloca em cima da cama. Ela fecha a porta e manda buscar o profeta. O profeta ficou sabendo de todo o alvoroço. O interessante é que ela vai em direção ao profeta, em direção ao Monte Carmelo, está lá Geazi e Eliseu, presta atenção. E quando eles ficaram, e Geazi, quando viu aquela mulher, falou, olha, como é que estão as coisas lá na sua casa? Como é que está o seu marido? Como é que está o seu esposo? Como é que está o seu filho? E qual que é a resposta da mulher? Está tudo bem. Que resposta totalmente contrária aos nossos conceitos. O seu filho morre, ele falece, e alguém chega para você, como é que está o seu filho? Qual que seria a nossa resposta? Você já estava descabelada, chorando, desmaiando, né? Seu filho morreu. Eu me lembro, 5 anos atrás, eu acho que já contei essa história para os irmãos, que quando eu cheguei na cidade, não tinha muito a se fazer, né, a respeito da igreja, a igreja era pequena, nós reunimos na escola ainda, tínhamos apenas uma célula, eu era o caça-velório, começava a caçar velório.
Entrava no site do IDEST, morreu um, eu ia lá para o velório. Falei, vai que precisa de um pastor. E nessas, dito e feito, uma criança chegou a falecer, uma criança de 5 anos foi atropelada na região do Gramado. Cheguei lá no velório, a mãe, né, desmaiava de 5 em 5 minutos. Tive que dar uma palavra, falei, meu Deus, o que eu vou falar aqui? Ela perguntava para mim, pastor, por que Deus levou meu filho? Cheio de questionamentos. E eu nem lembro o que eu falei para ela, porque o Espírito nos deu a direção ali. Mas qual que era a atitude daquela mulher visível, que eu estou dizendo aqui para você? Não estava bem. Mas aquela mulher, quando o profeta perguntou, ela disse, está tudo bem. Que coisa, meu irmão. Mas sabe, antes de eu me deter nessa frase, o interessante é que Eliseu aponta para nós. Fala assim, Eliseu aponta para nós. Interessante que o quarto que essa mulher fez para Eliseu, existe um princípio que espiritual, amém? Lá no verso 10, projeta o verso 10 para nós. O verso 10 diz, façamos pois em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, ele vai se deitar lá. Primeira coisa, o quarto, né? O quarto aqui aponta para um abrigo, um lugar protegido, amparado. O interessante é que lá no Salmo 119, verso 116, o salmista diz, ampara-me segundo a tua promessa, para que eu viva, não permitas que a minha esperança me envergonhe. Olha Deus cuidando de Eliseu, dando o que? Amparo na sua trajetória. Você sabe, meu irmão, na sua trajetória, Deus vai te dar um amparo necessário. Deus tem um quarto preparado para você, amém? Pode vir a chuva, você vai estar abrigado no seu quarto. Que coisa. Segunda coisa, o que tinha nesse quarto? Uma cama. Nós sabemos que cama fala de descanso. Qual é a maneira que Deus nos cuida de nós? Nos dando descanso mediante as circunstâncias. Seu coração está abalado, mas Deus traz o que? Descanso. Porque existe um propósito. Qual que era o propósito de Eliseu? Chegar aonde? No Monte Carmelo. Existe um propósito de Deus na sua vida. E você vai chegar lá em nome de Jesus. Mas nessa trajetória, o cansaço vem. Nessa trajetória, a enfermidade vem. Nessa trajetória, o casamento fica ruim. Fica ou não fica? Os casados da videira tá bem, hein? Aleluia. Que é isso? Eu amo ser pastor dessa igreja. Faz tempo que eu não recebo uma ligação de madrugada, irmãos. Aleluia. Estou até com saudade de uma ligação de madrugada. Pastor, vem aqui. Minha esposa está discutindo comigo. Oh Deus, estou com saudade disso. Os irmãos são muito abençoados mesmo, né? Aleluia. Permaneça assim. Aleluia. Glória a Deus. Todo dia eu acordo, eu vou dormir na expectativa, né? Eu vou dormir com o meu celular ali, eu coloco ele, não deixo ele no silencioso, coloco ele ligado, né? Mas se ligar também, eu estou apagado. Estou brincando. Louvado seja Deus. Mas glória a Deus por isso. Ainda bem que a minha filha Bela é um despertador para mim, né? De 2 horas ela está acordando de madrugada. Então você pode ligar sem problema para mim, amém? Mas Deus tem um descanso para você. Existe uma trajetória. E dentro do quarto tinha a cama. Então a cama fala de descanso. Deus tem um descanso para os seus filhos. Como foi dito aqui na abertura, o Salmo 23, verso 2. Ele me faz descansar em verdes pastos. Essa é a obra de Jesus. E nós estamos inseridos nessa obra. Existe um lugar de descanso para você. Existe um lugar para que você possa descansar. Outra coisa que tinha no quarto, né, era a cadeira. Isso fala de uma posição. A palavra do Senhor diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestes. Isso fala de autoridade. O diabo já foi subjugado, ele está debaixo dos nossos pés. Então aquela cadeira, de uma maneira profética, aponta para o que? Uma posição. Amém, irmãos? Lá em João capítulo 6, né, a partir do verso 10, não precisa projetar. Disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes quanto queriam. Você conhece essa história da multiplicação pães e peixes. Antes que houvesse a multiplicação, o que Jesus mandou que o povo fizesse? Sentar. Fala, sentar. Hoje você está numa posição de sentar. Agora você está recebendo, amém? Aquele que senta, ele descansa.
Então, para que haja o milagre de Deus na sua vida, você precisa sentar, você precisa descansar. É uma posição daquele que recebe. Quantos querem receber do Senhor aqui? Aleluia. Esse é o cuidado de Deus. Outra coisa que tinha no quarto era uma mesa. A mesa fala do quê? A mesa fala talvez mais de 50 vezes na palavra do Senhor, mesa. E a mesa sempre se remete à mesa do rei. A mesa do rei, a mesa de Jesus é uma mesa farta. Amém? Existe uma mesa posta diante de Deus para os seus filhos. Lá no Salmo 23 ainda, no verso 5, Davi, ele diz, olha, preparas uma mesa perante os meus adversários. Ou seja, eu vou sentar, eu vou desfrutar do banquete, enquanto eu vejo meus adversários serem, o quê? Derrotados na minha presença. Como é que nós derrotamos o inimigo? Assentados com o Senhor. Porque lá na cruz, o Senhor já disse, já está consumado. Lá na cruz do Calvário, você sabe, a palavra está consumado, o tetelestai, que muitos dizem, digamos é o quê? O que o Senhor está falando? Olha, está tudo bem, está tudo bem. Lá na cruz, eu paguei o preço necessário. E a partir que você crer nessa obra da cruz, tudo ficará bem na sua vida. Que coisa! Mas quando as coisas estão ruins e nós falamos que está bem, pastor, isso não é engano. Já vou falar isso para você. Outro utensílio no quarto de Eliseu era o candeeiro. O candeeiro é a lamparina. Ou seja, quando você caminha, Deus vai trazendo luz. Fala assim, quando eu caminho, Deus me traz luz. Amém? Por quê? Ainda os nossos olhos são embotados por causa deste mundo. Talvez nós não enxergamos a maneira de Deus. Por isso nós clamamos o quê? A luz do Espírito. Quando o Espírito de Deus traz luz, agora eu vejo aonde eu posso trilhar. Amém? E quando a luz, eu vejo que aquele caminho não é um caminho de trevas. Você sabe, meu irmão, a minha oração constantemente é o que? Senhor, me livra das trevas. Não é demônio não, que os demônios fiquem longe, amém? Mas as trevas falam do quê? Falta de visão. As trevas falam, lembra quando você acorda de noite lá, você vai ao banheiro, não sei, e quando você vai, o quarto está tudo escuro, e você bate o mindinho do pé no canto da parede, do criado, o que você fala? Você fala, aleluia, louvado seja Deus, não é? Por que você bateu o mindinho? É porque você não viu o criado, você não viu a parede. Por isso que você tem que falar para o Senhor, Senhor, traga luz. Porque quando a luz vem, você sabe o caminho que você tem que trilhar. Esses são os utensílios lá da casa. Por isso, meu irmão, mesmo diante, essa mulher sunamita, mesmo diante da morte do filho, ela disse o que? Está tudo bem. Fala, está tudo bem. Eu sei que tem muitos casais aqui, fala para o seu casal, está tudo bem. O almoço está garantido, aleluia. Vai precisar cozinhar não, aleluia, hoje é domingo. Aleluia, louvado seja Deus, amém? Eita Deus poderoso. Você sabe, meu irmão, quer dizer algo para você. Aquela mulher estava com seu filho morto. O interessante é que quando esse filho morreu, ela pegou, levou para o quarto, deitou na cama. Você sabe, a mulher era muito rica, ela tinha muitos servos. Quem é rico tem muito empregado. Aleluia, glória a Deus, amém? Aí ela não espalhou para casa que o menino morreu. Ela não falou para o motorista, olha, o menino morreu, me leva ali. Não, ela, no seu silêncio interno, colocou o menino lá. E foi o quê? Buscar o profeta. Que coisa poderosa, que verdade poderosa, meu irmão. Você sabe, talvez mediante aquilo que nós estamos vivendo, né, talvez pessoas vão perguntar para você, olha, como é que estão as coisas? Você fala, não, está tudo ruim. Você sabe, meu irmão, isso não é agir por fé. Agir por fé é você falar aquilo que quer ver. Fala assim, agir por fé é eu falar aquilo que eu quero ver. Amém? Mas talvez a certos momentos, agora passou, então quer dizer que eu não posso me abrir com ninguém? E o discipulado da igreja, como é que fica? Pois é, para Geazi, ela falou que estava bem, mas para Eliseu, ela lançou aos pés do profeta. Estou falando que você tem que buscar o profeta. Você sabe, nós fomos constituídos reis e sacerdotes. Nós temos um livre acesso a Deus, amém? O véu rasgou. Quantos creem que o véu rasgou? O véu rasgou, vai por mim. E quando o véu é rasgado, nós enxergamos, nós entramos de uma maneira ousada no Santo dos Santos, que é na presença de Deus. Posso ouvir um amém? Mas o Geazi aqui aponta para as pessoas desse mundo. Então, mediante aquilo que
tem acontecido na sua vida, as pessoas do mundo, você tem que falar, está tudo bem. Mas diante de Deus, você tem que mostrar as suas fraquezas. Diante do Senhor, você tem que abrir, rasgar o seu coração. Que verdade poderosa, meu irmão. Você sabe, quando você tem esse princípio de vida, que está tudo bem, isso é uma chave para o milagre de Deus na sua vida. É uma chave espiritual. Porque há momentos, eu sempre converso com muitos irmãos, lógico que eu sou pastor dos irmãos, os irmãos sempre conversam a respeito daquilo que tem acontecido, mas eu vejo talvez muitos irmãos falando que está tudo difícil, tudo muito complicado, e essa mulher, ela perdeu um filho, irmãos, nós não sabemos o que é isso, não sei se você já passou por isso, espero que não, e não vai passar, mas essa mulher perdeu o seu filho, e era uma promessa de Deus, por quê? Se você ler aqui na escritura, ela não pediu filho, ela pediu filho? Não, foi o profeta que liberou uma palavra de Deus, porque Deus queria dar. Se Deus deu, por que o Senhor vai tomar de volta? Tudo que Deus dá, Ele não pega de volta, filho. Tudo que é do céu, permanece do céu, mas tudo que é terreno, tudo que talvez é passageiro, vai se perder nas suas mãos. Por isso, meu irmão, se Ismael, que é o fruto da carne, foi embora, fique em paz, porque não era Isaac na sua vida. Amém? Nos relacionamentos, você que é solteiro, se Ismael foi embora, se um relacionamento não deu certo, fique em paz, era fruto da carne. Eu sei que o coração de muitos jovens ficam despedaçados, né? Os casais que, na época da mocidade, né? Mocidade é um negócio muito antigo, né? Na época da juventude, quando você tinha aquelas paixões, né? Eu sei que você é casado, eu sei que você teve outras paixões, aleluia, mas não fala não, né? Para não dar problema. Quando talvez aquela paixão foi embora, você ficou o quê? Triste, amargurado. Por que eu estou falando isso? Oh, Jesus da glória, me dê graça. Mas essa mulher, ela disse, está tudo bem, ela não pediu filho, mas Deus deu. O interessante, conta a história de um pastor lá em Goiânia, ele estava pregando no púlpito, e existiam os servos lá fora. E de repente um servo, acho que um pouco inexperiente, o pastor estava pregando a palavra, ele entrou, pastor, parou o culto. Ele falou, o que foi, miserável? O que você está parando o culto? Porque para você parar um culto, separar a pregação de um pastor, meu Deus, tem que ser um negócio de morte. Se não for de morte, eu pego esse servo. Então fica a dica aí para os servos. Aí ele veio no meio assim, pastor, o que foi? Ele, o seu carro foi roubado, pastor. O pastor olhou e falou, fique em paz. Ele continuou a pregar. Ele falou, olha, Deus me deu, mas se foi embora, não era de Deus. Continuou a pregação e foi um mover de Deus naquele dia. Agora, eu lembro de Jó. Jó, quando ele perdeu algo, o que ele disse? Deus me deu, Deus tomou, bendito o nome do Senhor. Por isso, meu irmão, Deus tinha dado algo para aquela mulher, mas de alguma maneira se perdeu, mas ela falou, não, foi Deus que me deu a promessa, foi o Senhor que me deu esse filho. Mas se Ele quer tirar, amém, mas eu creio que não, porque tudo que Deus dá é bom, é ou não é? Tudo que Deus nos abençoa é dele, é do Senhor, tudo que é do Senhor permanece. Quantos creem, diz amém? Que coisa poderosa. Então ela disse, olha, vamos atrás do profeta então, vamos buscar o profeta. Interessante que eu quero compartilhar aqui, aqueles que dizem que está tudo bem, primeira coisa, aqueles que não olham para as circunstâncias. Fala assim, aqueles que não olham as circunstâncias, são esses que dizem, agora sou eu, aleluia, são esses que dizem que está o quê? Tudo bem, amém? Aleluia, louvado seja Deus. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, o apóstolo Paulo diz, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, aleluia. Então a circunstância está difícil, o que você tem que falar? Está tudo bem. Você tem passado perseguição? Está tudo bem. Tem passado crise financeira? Está tudo bem. Por quê? A fé, o que é a fé? Nós andamos por fé e não pelo que vemos. Agora, olha a atitude dessa mulher de fé. O filho morto dentro da casa. O menino já estava, qual que é a cor de defunto? Esverdeado, meio azulado, não sei, nem quero saber. Tem raiva de quem sabe, estou brincando. O que acontece? É notável a atitude dessa mulher, uma atitude de fé. Mediante o seu filho morto, ela disse, está tudo bem.
Agora, muitas pessoas, meu irmão, pedem por olhar e focar nas circunstâncias. Se aquela mulher agir de maneira natural, ela estava descabelada, chorando, berrando, era aquilo que a situação trazia para ela, mas ela não ficou com a situação, ela ficou com a palavra de Deus, porque ela não olhou a circunstância. Segunda coisa, aqueles que dizem palavras de vida e não de morte. Lá em Provérbios capítulo 18, verso 21, diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Agora presta atenção, essa mulher sunamita, ela comeu do fruto da sua palavra, sim ou não? Fala sim. Porque mediante a morte do filho, quando ela foi em direção do profeta e Geazi perguntou para ela: está tudo bem? O que ela disse? Está tudo bem. Então penso comigo que essa mulher sabia do princípio da confissão, não uma confissão qualquer, mas a confissão em fé, crendo na palavra de Deus. E essa mulher colheu o fruto da sua palavra. O que ela colheu? O filho dela ressuscitou. Você quer que coisas ressuscitem na sua vida? Começa a liberar a palavra de Deus sobre as circunstâncias. Começa a declarar: vai dar certo, minha célula vai multiplicar, eu sou frutífero, eu vou romper, amém? Meu casamento já deu certo, aleluia, aleluia. Você sabe, meu irmão, lá em Provérbios 18, 21, diz que a vida está no poder da língua. E essa mulher, ela colheu aquilo que disse. Terceira coisa, para aqueles que dizem que está tudo bem, aqueles que creem, dizem que está tudo bem. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13, as escrituras sagradas dizem assim: eu criei, por isso aqui falei. Pois assim nós, que temos a mesma fé em Deus, também falamos porque cremos. Aquele que crê, diz que está tudo bem. Aquele que crê, fala que tudo está bem. Agora, nós vivemos em um tempo que nada está bem. Vivemos, eu acho que a frase que eu mais ouço: pastor, não está bem, a economia não está bem, a cidade não está bem. Eu sempre tenho ouvido isso, e o Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração. Falou: olha, o Espírito falou para mim: olha, é o seguinte, está tudo bem sim. Está tudo bem. Agora, aqueles que creem, dizem que está tudo bem. A palavra de Deus diz: eu criei, por isso aqui falei. Agora, a vontade do diabo, eu vou te falar agora a vontade do diabo, não é calar você. Porque para calar crente é difícil, porque crente gosta de falar. Primeiro, ele já gosta de comer muito, aí vai abrir muita boca, aleluia. Mas crente gosta de falar. Ainda mais uma mulher que converteu, ela vai falar mais ainda, aleluia, irmãs, glória a Deus, amém? Lá em casa está uma bênção, minha sogra falando, minha esposa falando, minha filha agora está querendo falar com 2 vezes. Eu falei: não aguento não. Cheguei para minha esposa no cantinho, né, lá no closet, bem longe da sogra. Eu perguntei: que dia que sua mãe vai embora? Ela: não sei. Eu falei: meu coração já partiu, né? Porque minha sogra tem 3 meses lá em casa. Eu falo: pelejo. Eu acho que o maior pelejo que eu passei no ministério foi esse. Não foi eu andar na reserva da gasolina, não foi ter salário, não foi isso não. Foi a minha sogra na minha casa. Ela falou: 10 de setembro. Eu falei: aleluia. Liguei ele para o Pesca Show, falei: encomenda uma bateria de foguete para mim, aleluia. Dia 10, estou passando aí para pegar. Se você ouvir um barulho dia 10, irmão, pode deixar o meu foguete lá em casa, viu? Você que mora perto de mim, não assusta não, aleluia, estou fazendo festa. Mas olha para cá. Oh Jesus, onde eu estou? Louvado seja Deus. A vontade do inimigo não é calar você. Mas qual que é a vontade do inimigo? É que ele coloca os seus olhos nas circunstâncias. E quando você coloca os olhos nas circunstâncias, você vai falar: não está bem, não está bem. Mas na verdade ele quer levá-lo o quê? A que você fale o que você está vendo. Porque há poder na confissão. Ele vai te mostrar uma imagem: o seu casamento está difícil. O diabo falou: pois é, está difícil, hein? Aí o que você fala? Está complicado, está difícil, esse marido não presta, esse marido é um cavalo, ele não converte não, isso é um filho do diabo. Fala isso não, misericórdia. Mas qual que é o papel do diabo? Colocar os seus olhos na circunstância, para que você abra a boca e fale sobre essa circunstância. Mas a vontade de Deus é que você olhe para o céu. A vontade de Deus é que você confesse que tudo está bem.
Louvado seja Deus, amém, irmãos? Outra coisa, aqueles que têm a palavra no coração, dizem que está bem. Lá no verso 16, Eliseu liberou uma palavra sobre a vida da sunamita, e ela não abriu mão da palavra. Eu sempre falo para os irmãos, o que nos sustenta é a palavra de Deus. O que me sustenta, eu como pastor, pastoreando uma igreja, é a palavra que Deus me deu. O que me sustenta não é minha casa, não é dinheiro, não é circunstâncias. O que me sustenta é porque todas as vezes que a crise vem, eu me volto para a palavra de Deus. Agora, o que essa sunamita fez? Mediante a morte do filho, se agarrou à palavra do profeta. Ele disse, daqui a um ano, Deus vai te dar um filho. Você tem que se agarrar à palavra, filho. Você tem que se agarrar com unhas, com dentes, amém? A palavra que você tem no seu coração. E dizer, está tudo bem. Fala para o seu vizinho, você que é casado, fala assim, está tudo bem. Davi compreendeu isso, lá no Salmo 119, verso 11. Né? Um verso muito recitado aí na Rede Kids, né? Guardo no meu coração as suas palavras para não pecar contra ti. Eu me lembro que meu filho tinha 3 para 4 anos. Ele falou, papai, aprendi um versículo. Lá no culto de criança, eu falei, qual ele? Ele falava, Salmo 119, 11, todo enrolado, né? Salmo 119, 11, guarda no meu coração as suas palavras para não pecar contra ti. Eu falei, meu Deus, nem eu sei esse versículo. Esse menino de 4 anos já sabe de cor. Aleluia! Você sabe, meu irmão, lá em Lucas, capítulo 6, verso 45, né? A palavra de Deus diz, a pessoa boa tira o bom depósito de coisas boas que tem no seu coração. Se o seu coração está inundado com a palavra de Deus, é de lá que você vai tirar a palavra do Senhor. É do seu coração que você vai tirar essa palavra. Posso ouvir um amém? Você sabe, nesses dias nosso coração é cheio de dúvida, medo, ansiedade. Talvez poucos vão dizer que está tudo bem. Poucos vão falar, pastor, está tudo bem. Mas nós iremos falar aquilo que está cheio no nosso coração. E o nosso coração deve estar cheio da palavra de Deus, amém? O teclado pode vir aqui, amém? Estou quase encerrando, aleluia. Os irmãos estão comigo nessa noite? Nessa noite não, nessa manhã. Você sabe, meu irmão, talvez isso que eu estou dizendo para você, o Espírito Santo traga revelação, que o ato de falar que está tudo bem é um princípio de vida. Nós vemos aqui na vida da sunamita. Interessante que Geazi, ele tenta ressuscitar o menino, não consegue. Mas quando Eliseu vai lá, ressuscita o garoto, coloca os olhos nos olhos, boca na boca, mão na mão, corpo no corpo. A Bíblia fala que o menino, ele aquece. E aquela mulher experimenta o sobrenatural de Deus. Porque se Deus disse, Ele vai cumprir. Você crê nisso, meu irmão? Se Deus diz para você que eu e a minha casa serviremos o Senhor, garanto para você, vai se cumprir essa promessa. Porque não é palavra de homem, a palavra do homem perece. A palavra do homem tem um alcance, mas a palavra de Deus é poderosa, é eficaz, é como uma espada de 2 gumes, separando juntas e medula, alma e espírito, o que é santo, o que é profano. E você tem essa palavra no seu coração. Por isso, permaneça com a palavra, meu irmão. Tenho vivenciado muitos irmãos com medo ainda, ansiedade, que talvez nesse ano de 2020 nunca vai falar que está tudo bem. Tem gente que quer que esse ano passa rápido. Eu estava incluso nesses. Mas eu mudei o meu discurso. Eu falei, Senhor, não passa rápido esse ano não, mas que eu venha cumprir o teu propósito, aquilo que o Senhor me designou nesse ano. Essa é a grande diferença. Entendeu, meu irmão? Falar que está tudo bem não é apenas como é que se diz? Um jargão, uma palavra de efeito para emocionar você. Essa palavra não é apenas para mexer no seu emocional, não. Essa palavra é para mexer a sua estrutura espiritual. É para tirar você talvez desse vale, para que você possa chegar no monte de Deus. Aquela mulher sunamita, Geazi perguntou, como é que está tudo? Ela está tudo bem. Ela manteve o semblante. Ela confiou no Deus que pode todas as coisas. Você sabe, meu irmão, você tem que falar aquilo que Deus já falou. Amém? O que o Senhor já falou? Vamos parar para pensar. Nós devemos falar porque a nossa palavra de nós mesmos não tem efeito nenhum. Mas a palavra de Deus na nossa boca, aí sim tem muitos efeitos.
Pastor, o que Deus já falou? Deus já falou, está tudo bem. Sabe por que está tudo bem? Porque hoje você tem a salvação. Está lá em Romanos capítulo 10, verso 9. Eu vou falar brevemente aqui. Está tudo bem, sabe por que está tudo bem? Você já é salvo. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Sim, está tudo bem em Cristo, porque nós temos a cura, meu irmão. Lá em Isaías diz, certamente que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Hoje o Espírito de Deus está dizendo, está tudo bem, porque eu já levei a sua enfermidade. Aleluia. Qual que é a palavra de Deus? Sim, está tudo bem. Nós temos alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Hebreus capítulo 1, verso 9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. Quantos querem receber o óleo de alegria aqui? O Espírito está dizendo para você, está tudo bem. Você já tem alegria, eu te dou alegria. Sim, está tudo bem. Por quê, pastor, está tudo bem? Eu quero te provar. Porque nós somos mais do que vencedores. Romanos capítulo 8, verso 37. Em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, por meio daquele que nos amou. Essa é a verdade do Evangelho. Sim, meu irmão, está tudo bem. Pastor, está tudo bem por quê? Porque Cristo já nos deu vida abundante. Cristo já nos deu vida abundante. João capítulo 10, verso 1. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Sim, está tudo bem, meu irmão. Existe vida abundante para você. Sabe por que está tudo bem, igreja? Porque não há mais condenação para os filhos de Deus. Esse versículo é o versículo da igreja, Fagner? Aleluia. Romanos capítulo 8, verso 1. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que são em Cristo. Por que está tudo bem? Porque não há mais condenação na sua vida. Não há mais condenação. Aleluia. Pastor, por que está tudo bem? Está tudo bem em Cristo porque nossos pecados foram perdoados. Aleluia. Está lá em Hebreus capítulo 10, verso 17. Porque de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. O Senhor, quando Ele olha para você, não olha a sua iniquidade. Quando o Senhor olha para você, nós recebemos a graça e o dom da justiça. A graça e o dom da justiça não dependeu da nossa obra. A graça veio de Cristo, o dom da justiça veio do sacrifício da cruz. E quando nós recebemos a graça e o dom da justiça, não depende da gente. Se não dependeu da gente, não importa o nosso comportamento, filho, sempre estaremos debaixo da graça e do dom da justiça. Mas o mundo te ensina que você pode perder. Se você comportar mal, você pode perder. Mas o Senhor está falando, se você comportar mal, eu estou junto com você. Pastor, por que está bem? Porque a sua família é bendita. Lá em Isaías capítulo 61, verso 9. Último verso para eu encerrar. O louvor pode subir aqui, amém. Isaías capítulo 61, verso 9. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Sabe como você vai ser reconhecido nessa cidade? Que a sua casa é uma família bendita do Senhor. Lá vai o bendito do Senhor. Lá vai o abençoado. É assim que você será conhecido, filho. Talvez o mundo reconhece você como um pecador, como alguém que não tem uma boa conduta, mas no céu fala o que para você? A sua família é bendita, a sua casa é abençoada. Eu estou contigo. Sabe por que está tudo bem, meu irmão? Porque o sangue do Cordeiro já foi derramado naquele madeiro. Nós já fomos perdoados, sarados. Não há espaço para enfermidade. Por isso que aquela sunamita teve essa revelação. Diante de Geazi, diante da morte do filho, o filho estava na cama, e ela chega diante do profeta e ela fala: está tudo bem. Hoje os seus olhos serão colocados naquilo que é eterno. Está tudo bem, filho. Nós vamos passar pelas águas e elas não nos submergirão. Nós vamos passar pelo fogo e esse fogo não vai nos queimar. E eu digo para você nessa noite, meu irmão, essa palavra é para você. Está tudo bem. A sua casa é guardada. Esse vírus não vai chegar na sua casa. E se chegar, eu garanto para você, o Senhor estará no meio de nós.
no meio de nós. Ele é Emanuel, Deus conosco. Pastor, por que está tudo bem? Porque eu creio num Deus que justifica o ímpio. Eu creio num Deus que pode todas as coisas. Tudo posso naquele que me fortalece. Por isso está tudo bem. Agora mude o seu discurso. Diante de Geazi você tem que ser forte, mas diante de Deus você tem que derramar o seu coração. Aquela mulher experimentou um dos maiores milagres na Bíblia. O seu filho ressuscitou. Talvez coisas estão mortas por causa das palavras que você tem liberado. Provérbios capítulo 18. Na sua língua há o poder da vida e da morte. Mas hoje você vai falar para o mundo espiritual: está tudo bem. Diante do mundo espiritual e também diante do diabo, porque o diabo é nosso adversário, não se engane. Ele peleja contra nós. Ele resiste à igreja, ele resiste aos crentes. Enquanto muitos lugares podem se reunir, fazer festa, na igreja a fiscalização é cerrada, querendo que não se aglomere, não se ajunte. Pois é, estamos numa guerra. Mas mediante todas as pressões que nós temos passado, eu estou falando para o diabo: está tudo bem, sabe por quê? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso, meu irmão, é tempo de você colocar os seus olhos em Jesus. Se o filho morreu, o que talvez morreu dentro de você? Morreu a expectativa de dias bons? Morreu a expectativa que seu casamento não vai vingar? Talvez morreu a expectativa que você não vai prosperar, o salário abaixou. Fala para o mundo espiritual: está tudo bem. Sabe o que vai acontecer? Deus vai ressuscitar. Você vai experimentar ressurreição. Da mesma maneira, se você crê, se você recebe essa palavra, erga a sua mão. Se você crê da mesma maneira que essa mulher recebeu a ressurreição, você vai receber hoje em nome do Senhor Jesus. Fique de pé onde você está. Aleluia.